mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Olá, amigos, ouvintes do Crônica do Agro. Vou abordar o tema de como conviver com plantas voluntárias. Com a evolução da biotecnologia na agricultura, a ampliação de culturas geneticamente modificadas, as OMG, sigla comumente utilizadas a elas, e associado a um cenário agrícola onde a sucessão entre culturas no verão e outra em segunda safra tem se tornado cada vez mais consistente nas diversas regiões agrícolas brasileiras e ainda em expansão. Na sucessão de culturas com a mesma biotecnologia, principalmente as tolerantes à molécula de glifosato, a presença de plantas voluntárias tem aumentado nas culturas subsequentes. Surgem aqui novos desafios para o manejo de plantas voluntárias. Neste caso, podemos igualá-las às plantas daninhas, pois seus agravos à cultura principal se assemelham. Pensando na distribuição territorial, o milho voluntário na cultura da soja certamente é o que tem o maior volume devido à área cultivada com sucessão soja-verão, milho segunda safra. Como primeira estratégia de manejo em diminuir o milho voluntário na soja e certamente, melhorar a qualidade de colheita, minimizando assim as perdas. Além de garantir a melhor rentabilidade do empreendimento rural, a correta regulagem da colheitadeira, trabalhando em velocidade que a cultura permite para evitar perdas de grãos e de espigas. E esta última considero mais grave. Sabemos que as perdas ocorrem, agravadas ainda por condições ambientais ou sanitárias, as plantas de milho quebram e acamam, dificultando ainda mais a operação, consequentemente, o aumento de perdas. Quando no campo há a perda de muitas espigas, o agricultor deve levar em consideração a possibilidade da ação mecânica como estratégia de controle, tentando assim destruir essas espigas, quer seja por uso de triton, links ou até mesmo niveladora, pois uma característica do milho voluntário é que sua emergência ocorre em diversos fluxos, que são diretamente influenciados pelas condições ambientais e estratégias de manejo. Com as presenças de espigas intactas no campo, as possibilidades de aumentos de fluxos de emergência se agravam, fazendo-se necessário seu controle por mais vezes do que o habitual. Certamente, o controle químico é uma ferramenta eficaz, que nos dá maiores comodidades por diversos motivos: eficiência, velocidade, praticidade entre elas. E por ser utilizada desde a dessecação no preparo do campo para a semeadura, é uma atividade bastante comum. Mas a sua eficiência ela é garantida quando se faz com plantas a serem controladas em estágios mais jovens, o ideal de 2 a 3 folhas. E se o híbrido utilizado era tolerante a glifosato na safra anterior, se faz necessária a utilização de associações com herbicidas graminicidas, inibidores da síntese de ácidos graxos, mais conhecidos como os inibidores da CCase. Eles são compostos por 2 grupos, mais comumente conhecidos ou apelidados, os FOPs e os DINs. Ambos os grupos apresentam eficiências semelhantes nos controles nos primeiros estágios. E a esses herbicidas, quando recomendado pelo fabricante, deve-se associar ainda o adjuvante específico. Ainda na dessecação, uma das estratégias que pode e deve ser utilizada são as aplicações sequenciais, e em uma delas, a adição de herbicida pré-emergente. Vou dar alguns exemplos: diclosulam, clorimuron, imazetapir, pois, dependendo da dose, eles possuem uma capacidade de interferir na germinação e ou na emergência do milho, dando uma melhor condição de controle subsequente ou podendo ampliar o intervalo entre as aplicações, além de auxiliar ainda no controle de outras plantas daninhas. Aqui faço uma ressalva, porque aplicações sequenciais é que muitos desses herbicidas latifolicistas possuem efeitos antagônicos para os graminicidas, diminuindo em muito a sua performance. Aqui eu incluo os inibidores das auxinas, os 2,4-Ds, e dependendo da época de aplicação e doses,
a desrespeitar intervalos entre as aplicações e até mesmo plantio. Na pós-emergência da cultura principal, é fundamental manter a área ainda livre de plantas daninhas, pois todos os malefícios da macrocompetição, as plantas voluntárias de milho também são promotoras. Quanto mais cedo for realizado, melhores serão os resultados de controle, com menores doses de herbicida, mantendo-se ainda sua eficiência e com menor interferência negativas à cultura principal. Diversos ensaios mostram o grande potencial que plantas de milho voluntárias possuem em reduzir produtividades. Esta redução pode variar em função das condições ambientais, principalmente com a ocorrência de déficit hídrico. Também há de se levar em consideração a densidade de plantas por metro quadrado, tempo de competição, diferenças entre os estágios entre planta voluntária e cultura principal. Em nossos ensaios, sempre ficou evidente que quanto mais cedo for o controle das invasoras e a sua ausência ao longo do ciclo da cultura da soja, menores são suas interferências do potencial produtivo. Perdas em produtividade são relevantes e impactam diretamente nos valores econômicos de uma propriedade. Ainda não consideramos que plantas voluntárias servem como hospedeiras de inseto-praga e patógenos, causadores de doenças que podem levar à quebra da resistência de biotecnologias no controle de inseto-vetores-alvo e multiplicação ainda desses insetos e doenças. Muitos híbridos possuem mais de uma biotecnologia e poderão gerar plantas F2, no caso, plantas voluntárias de híbridos de milho tolerantes a glifosato, e também geneticamente modificadas para resistir ao ataque de insetos. A sua persistência no campo, sem o devido manejo, sofrerão elevada pressão de seleção sobre as populações de inseto-praga. Uma questão que eu não sei responder são se essas plantas F2 expressam o potencial de controle como a planta F1 sobre os insetos-alvos. Sim ou não, a expressão continuada das toxinas e inseticidas ao longo do período de desenvolvimento pode ocasionar resistência a essas tecnologias piramidadas. A presença ainda de plantas voluntárias de milho com porte maior na cultura da soja pode interferir negativamente na tecnologia de aplicação para inseticidas e fungicidas, uma vez que parte da solução que era para atingir as folhas e proteger as plantas de soja ficará retida nas folhas do milho, o conhecido efeito guarda-chuva, tão indesejado. Com a avidez da agricultura brasileira em procurar, no maior volume de área, mais de um cultivo por ano agrícola, e sendo a sucessão soja-verão, milho segunda safra a de maior extensão territorial, fica um desafio para nós técnicos minimizar seus impactos negativos, principalmente quando não podemos perder ferramentas de manejo, que sejam mecanismos de ação herbicidas, quer sejam biotecnologias. Buscar entender os processos, melhorar e explorar os seus potenciais, preservar a vida útil dessas ferramentas, hoje disponíveis, são fundamentais. Daí a necessidade de buscarmos mais conhecimentos através de pesquisa, inovações de tecnologias, inovações de ideias e ações diretas. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!